Muito bem, meus queridos amigos, estamos de volta, que alegria, e hoje respondendo mais uma pergunta sobre a predestinação. Aliás, são várias perguntas e eu vou responder para você. Vamos descomplicar essa questão a partir de agora. Eu gostaria que você se sentasse aí, que você se segurasse, porque hoje você vai sair entendendo tudo sobre predestinação. Muitas pessoas que estão entrando em contato aqui com o nosso programa acreditam que uns foram predestinados para a salvação e outros para a perdição. Mas será que isso tem base bíblica? Eu vou responder para você. Mas antes quero te pedir que deixe aqui o seu like, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, porque nós vamos postar muitos outros materiais que vão te ajudar. E tem um detalhe, viu? Vamos responder segundo a palavra de Deus. Então vamos lá. Será que a doutrina da predestinação para perdição ou para salvação tem base bíblica? E eu digo para você com toda firmeza, segundo a palavra de Deus que está aqui nas minhas mãos, que isso não tem base bíblica. A salvação está disponível para todas as pessoas no planeta e cada um que decida se vai aceitar ou não. E por que eu estou falando para você, meu amigo ouvinte, para você internauta? Porque a palavra de Deus, ela está cheia de textos que falam sobre escolhas e a responsabilidade humana. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, verso 15. Escolhei hoje quem haveis de servir. Olha aí, meus queridos amigos, aqui está mostrando claramente na palavra de Deus que o homem tem livre-arbítrio. Vamos para outro texto. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 7, verso 17. João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, isso é muito claro. Esse texto está mostrando uma condição. Aqui depende do querer humano. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Vamos comigo, é a Bíblia respondendo para você. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Você está percebendo aqui que a salvação ela é oferecida, mas ela precisa ser aceita? E eu digo para você, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está ouvindo esse programa aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, se Deus já tivesse decidido por nós, esses convites à escolha não fariam nenhum sentido. Não fariam nenhum sentido. Por que então Deus iria nos pedir para fazer uma escolha se já estivesse tudo decidido? E tem outra razão, porque a palavra de Deus, ela está repleta de textos que mostram a vontade universal de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, qual é o sentido que faria de que ele teria determinado algumas pessoas para a perdição? Agora vamos para 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender-se. Você está percebendo que não faz sentido a ideia de que Deus já teria determinado alguém para a perdição? Se a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus gostaria que todos se arrependessem e que Ele não gostaria que ninguém se perdesse, que sentido então faria esse tipo de pensamento? João capítulo 3, verso 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que a Bíblia está dizendo: para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Se já tivesse tudo decidido, qual seria o sentido dessa passagem? Porque o acreditar é nosso, não é de Deus. Deus não acredita por mim, é eu quem decido em acreditar ou não. E a palavra de Deus é clara aqui em dizer que é para todo aquele que acreditar. A palavra de Deus não está dizendo todo aquele que eu fiz acreditar não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Não é isso que está dizendo aqui. Se Deus deseja que todos sejam salvos, a ideia de que Ele predestinou alguns para a perdição contradiz a sua própria vontade e amor. Mas aqui na palavra de Deus nós temos textos que confirmam a responsabilidade pessoal. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Ezequiel 18, 32 diz assim: não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos, pois, e vivei. E aqui também Ezequiel capítulo 33, verso 11, vai na mesma direção, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Olha só Romanos capítulo 14, verso 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pare aqui para pensar comigo agora um instante. Se é Deus que determina que as pessoas se perdem ou que elas serão salvas, por que então que as pessoas teriam que estar diante do tribunal para dar conta a Deus? Seria então uma pegadinha de Deus com o ser humano? Deus estaria então brincando com o ser humano? Ele já determina que o cara vai se perder e ainda coloca o cara para ser julgado no dia do tribunal, como se a responsabilidade fosse do ser humano, enquanto seria dele? Seria uma tremenda de uma brincadeira. E Deus é muito sério demais para poder brincar com os seres humanos. Jamais faria sentido esse texto de Paulo, que diz que cada um de nós dará conta dos nossos próprios atos a Deus. Então isso significa que o que eu faço de bom ou de errado, o que eu faço para a vida eterna ou para a perdição eterna, é uma responsabilidade minha, portanto é eu que vou dar conta, ok? Agora, se fosse Jesus Cristo que tivesse tramado isso para nós, quem teria que dar conta no dia do juízo seria Ele, e não nós. Você concorda? Mas, meus queridos amigos, eu falo para vocês que é um absurdo pensar nessa hipótese de que Deus teria tramado alguma coisa contra o ser humano. Onde esse tipo de doutrina leva o ser humano? Você já imaginou? Lá no dia do julgamento final, no dia da sentença final, depois do milênio. Apocalipse capítulo 21, verso 8 e Apocalipse capítulo 22, verso 15. Diante do fogo. E aí então essas pessoas gritam: ah, eu sou assassino, mas não foi eu quem decidiu isso, foi Deus que quis que eu fosse assassino. Eu sou mentiroso, mas foi Deus que determinou que eu fosse assim. Eu sou idólatra, mas foi Deus que determinou que eu fosse assim. Eu não queria estar aqui. Eu não queria ir para o fogo. Eu não queria ser destruído. Eu até gostaria de ir para o céu, mas Deus me fez um abominável. Esse tipo de doutrina coloca Deus como culpado, como aquele que inventou o pecado e jogou em cima das pessoas para que eles pudessem se danar, livrando a cara do diabo. Agora o diabo passaria a ser bonzinho e Deus passaria a ser o vilão. Olha que coisa abjeta! Isso é execrável. Pois se Deus predestinou tudo, os salvos e os perdidos, aqui em Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22, verso 15, estão aqui os perdidos que Deus predestinou. Deus predestinou assassinos, mentirosos, idólatras, falsos pastores, que são os cães, tudo predestinado por Ele. E você acha que isso é justo? A palavra de Deus fala que Deus é justo, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que absurdo é a gente imaginar esse tipo de coisa, mas essa doutrina levaria exatamente a essa conclusão que eu estou falando para vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que são adeptos da predestinação,
mas eles nunca pararam para pensar nisso que eu estou falando aqui agora. Isso é para você meditar, é para você pensar. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aqui você está percebendo que não tem nada predestinado. Ele está dizendo o que vencer. Ele não disse aqui o que eu farei vencer. Imagine, meus queridos amigos, se a gente já não concorda aqui na Terra. Ouço pessoas falando aí no YouTube, nas notícias de televisão, de rádio: olha, parece que aquele jogo já estava determinado, o cartão amarelo ou cartão vermelho foi forçado. Ninguém aceita isso aqui na Terra. Acham isso uma injustiça. Agora imagina se Deus iria fazer isso com o ser humano. O que vencer será vestido de vestes brancas. Aí a pessoa tenta vencer, mas o jogo já está marcado. Você já é um perdido. Você já pensou? Será que você aceitaria isso? A gente não aceita aqui na Terra. As pessoas não concordam com isso, com brincadeiras que já estão marcadas, o seu final, quem vai vencer, quem vai perder. E ele diz: de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, eu riscarei o seu nome do livro da vida. Mas isso é condicional à pessoa. Ou seja, aqui a salvação ela é condicionada à perseverança e não a uma escolha arbitrária de Deus. Mas existe uma lógica bíblica contra a predestinação fatalista. Se Deus já tivesse decidido quem será salvo e quem será perdido, não haveria sentido ao apelo ao arrependimento. Não faria sentido também julgar todos no tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, 10 a 12. Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Meus queridos amigos, o que Deus predeterminou não é o destino individual de cada pessoa, mas é o caminho da salvação. Atos 16, 31. Quem rejeitar, se perderá. Marcos 16, 16. Para ilustrar o que eu estou falando aqui para vocês, eu gostaria que você, na sua mentalidade, aí na sua cabeça, você imaginasse uma estrada. Mas existe no meio dessa estrada um rio largo e perigoso, e Deus gostaria que todos atravessassem esse rio. E aí Cristo convida: todos atravessem, atravessem. E aí as pessoas ficam ali pensando, né, como que vamos atravessar? Tem um rio. E de repente Cristo faz surgir uma ponte sobre o rio, e essa ponte é Cristo. E ele diz: venham, atravessem, eu sou a ponte. E aí as pessoas que aceitaram passar por essa ponte chegaram do outro lado em segurança. Mas aquelas pessoas que recusaram atravessar a ponte, ou de repente entraram no rio por conta própria, se perderam. Ou seja, a salvação estava preparada para todas aquelas pessoas, mas aquelas pessoas tiveram a oportunidade de decidir se atravessariam ou não. E alguns decidiram não atravessar, e outros decidiram passar pela ponte. Assim é a vida, assim são as escolhas que Deus determinou para cada um de nós. Ele determinou que a gente tenha o livre-arbítrio. E o que nós podemos entender desse estudo? A Bíblia é muito clara. Não existe predestinação individual para se perder ou para salvar. Deus deseja salvar a todos, mas Ele respeita a decisão de cada um. Ele respeita a sua decisão, Ele respeita a minha decisão. Por isso, o apelo bíblico é: escolhei hoje quem é a vez de servir. Josué capítulo 24, verso 15. Quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Portanto, a predestinação bíblica, ela não é arbitrária. Ela significa que todos que estiverem em Cristo Jesus serão salvos. Amém? Amém?
e todos que rejeitarem a graça se perderão. A decisão está em nossas mãos. Deus já providenciou em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para viver eternamente. Mas a decisão final está em nossas mãos. Não somos predestinados de forma fatalista. Somos convidados a escolher. Talvez você esteja pensando agora: mas professor, existem textos na Bíblia que parecem que Deus já determinou o destino de cada pessoa. E eu digo para você que sim, esses textos eles existem, mas nós não vamos ignorá-los. Pelo contrário, aqui no canal eu vou explicar passo a passo o que significam esses textos à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Então se inscreva, acompanhe os nossos próximos vídeos e juntos nós vamos estudar cada um desses textos com muita atenção. Você vai ver que a Palavra de Deus, ela é clara. A salvação está disponível a todos e cada um tem a responsabilidade de escolher o caminho da vida. E eu quero agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho. Deixe aqui o seu like, se inscreva, compartilhe, mande também as suas perguntas e a Bíblia, ela vai responder para você, vai tirar todas as suas dúvidas através do nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.